Meu irmão, minha irmã, graça e paz. E aí, como é que você tá? Tá tudo jóia? Eu dei uma pausa entre o discipulado de mulheres e essa nova série de mensagens que está começando hoje, porque eu precisava orar, descansar um pouco, receber uma nova direção do Senhor, para que todos os vídeos que eu gravar aqui venham falar ao seu coração, que sejam de edificação para a vida das pessoas. Essa é a minha maior oração, meu maior desejo. E por conta disso, hoje eu estou aqui diante de uma direção que o Espírito Santo me deu para dar início a essa nova série de mensagens que tem por nome Testemunhos. Justamente esse título que o Espírito Santo me deu. E eu quero começar hoje falando com você, compartilhar com você pelo menos um pouco de como foi o testemunho da minha conversão. Como que aconteceu a minha conversão a Jesus? E eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, porque você vai sair daqui edificado mais uma vez, eu tenho certeza absoluta. E já no começo desse vídeo, eu oro para que o Senhor venha nos direcionar. Eu oro para que o Espírito Santo venha trazer toda a clareza necessária para o nosso coração, para o nosso entendimento, e que possamos sair daqui abundantemente abençoados, mais uma vez, pela gloriosa presença do Senhor. Amém? Então vamos lá, né? Vamos começar do começo? Vamos começar do começo, porque a história é um pouquinho longa. Prometo que eu vou tentar resumir o máximo possível que eu conseguir. Então fica comigo aí que você vai ver a obra redentora do Senhor e aquilo que Ele é capaz de fazer na vida do ser humano. Eu me deparo nessa jornada com o Senhor ao longo desses 12 anos que eu estou aqui me relacionando com o nosso Pai querido. Eu me deparo com muitas pessoas curiosas para saber como que foi a minha entrega ao Senhor. Muitas dessas pessoas acreditam que eu nasci num lar cristão, talvez por conta da minha forma de ministrar a palavra ou por conta da minha conduta, mas elas acreditam que eu cresci num lar evangélico. E a verdade é que não nasci num lar evangélico. A casa dos meus pais era uma mistura de catolicismo com espiritismo, e eu cresci nesse meio, apesar de ter algumas pessoas da minha família que eram profundamente praticantes dessas duas religiões, outras nem tanto. Eu cresci nesse meio ali, onde as pessoas eram bastante desejosas de conhecer, né? Conhecer o reino celestial, se relacionar com Deus, mesmo que fosse para orar, para pedir as bênçãos do Senhor. Então, eu não era uma pessoa de toda instruída a ser uma ateia. É assim que fala? Então, as pessoas da minha casa, ali onde eu vivia, eram pessoas religiosas, elas acreditavam em Deus, e eu cresci nesse ambiente onde nós tínhamos toda a liberdade de buscar Deus da forma como nós desejássemos. E, particularmente, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito dessa parte espirituosa das coisas, se é que você me entende. Sempre fui uma pessoa que gostei muito do esotérico, de práticas esotéricas, e por conta disso eu gostava bastante do espiritismo. Eu me identificava bastante com o espiritismo, apesar de ter ido poucas vezes, frequentado apenas algumas vezes, né? O período que eu frequentei um centro espírita foi pequeno, relativamente pequeno, porque a minha história se desenrolou de uma maneira muito rápida. E para quem não sabe, eu me converti ao Senhor Jesus, ao cristianismo protestante, melhor dizendo, é uma volta para Deus, aos 19 anos de idade. Eu tinha acabado de completar 19 anos de vida. Então, dos 12 anos, que foi quando eu me entendi por gente, assim dizendo, dos 12 anos de idade até os 19 anos, ali, alguns dias, eu tinha acabado de completar 19 anos, eu vivi a minha vida dessa forma, muito envolvida com o espiritismo, uma vida desregrada no tocante ao álcool. Eu me dedicava muito a fazer as minhas vontades. Sempre fui uma pessoa entregue às minhas vontades, uma pessoa extremamente impulsiva, uma pessoa reativa, profundamente crítica, e o que dava na telha, gente, era o que eu fazia.
Então, dava na telha, eu simplesmente fazia, eu não media as consequências dos meus atos. E por muitas vezes esse meu estilo de vida era oculto aos olhos dos meus pais. Acho que é importante deixar isso aqui bem claro para vocês. Uma grande parte da minha vida, antes de eu conhecer Jesus, essas práticas que eu tinha, né? Que eu vou explicar para vocês quais práticas que eram, meus pais não tinham conhecimento. Então eles sabiam sim que eu consumia bebida alcoólica, que eu ia para festas, que eu tinha namorados, mas eles não sabiam a dimensão que eu estava me entregando às minhas próprias vontades, às minhas paixões, né? Então, no meio de todo esse turbilhão de álcool, assim como a palavra de Deus diz que um abismo chama outro abismo, foi exatamente isso que aconteceu na minha vida. Então, a primeira vez que eu consumi bebida alcoólica foi aos 12 anos de idade. E logo eu comecei a beber cada vez mais. Eu gostava muito de bebidas fortes. Então, eu consumia bastante bebida alcoólica e eu comecei a me entregar a vários relacionamentos. A minha vida, os anos foram passando e com 15 anos eu já experimentei as drogas, né? A droga que eu infelizmente tive acesso nessa época foi a maconha. Então eu comecei a consumir juntamente com o álcool, fazer o uso desse entorpecente, né? É assim que a gente fala? Entorpecente? Eu acho que é. Né? Então eu fazia o uso desse tipo de droga misturado com o álcool e aí comecei a fumar cigarro também. Então eu fui adquirindo vários e vários vícios que a minha própria carnalidade buscava. E grande parte desse estilo de vida, meus pais não tinham a menor consciência do que estava acontecendo comigo, né? Fazia tudo muito às escondidas, às ocultas, e vivia nas festas, nos lugares, né? E me relacionando com vários homens, me relacionando com vários amigos, fazendo novos amigos, conhecendo novas pessoas, e acabei me envolvendo em muitas traições, muitos problemas, né? Muitas crises. Muita coisa assim foi acumulando por conta do estilo de vida entregue à minha própria vontade. Acho que a palavra mais correta a dizer é isso. Eu vivi a minha fase da adolescência completamente entregue às minhas vontades. E eu era uma pessoa que gostava de frequentar o centro espírita, como eu disse para vocês. Então eu gostava muito de práticas ocultistas. Práticas ocultistas. Eu gostava muito da figura demoníaca e através de músicas, filmes, eu buscava isso, ter experiências com o sobrenatural desse lado maligno. E eu tinha muita curiosidade pelo mundo espiritual, mas não uma curiosidade de saber quem Deus era. Era uma curiosidade que eu tinha por esse lado oculto da realidade que nós sabemos que existe. O diabo, existem os demônios, né? Que são anjos caídos, e eu tentava de todas as formas conhecer esses mistérios do ocultismo e regado a todo esse estilo de vida pernicioso que eu vivia, eu fui acumulando uma série de problemas emocionais, porque vocês sabem que quando o homem ele começa a estar cada vez mais entregue às suas cobiças, às suas paixões, a um estilo de vida completamente destrutivo, quem colhe as consequências de tudo isso é ele mesmo. Então, aos poucos, dos 12 até os 18 anos, que foi o ápice, né, ali, mais provavelmente ali, entre os 18 e os 19 anos, né, eu alcancei o ápice de fazer todo tipo de vontade que eu tinha desejo. Então, eu me envolvi em muitas confusões e por conta disso acumulei problemas emocionais gravíssimos. E eram problemas que acabavam trazendo à tona situações que eu não sabia lidar. Eu não consegui lidar com tudo aquilo. Eu não vou entrar em muitos detalhes. Eu já entrei em detalhes quando eu participei do podcast da Paula. Inclusive, eu quero recomendar para você passar no canal da Paula Jordana. Lá você vai encontrar esse testemunho completo diante de uma conversa que eu tive com ela, onde eu contei mais detalhes sobre tudo isso. Mas aqui eu quero dizer para você que está aqui me ouvindo,
eu acabei colhendo tudo aquilo que eu tinha plantado. Então, pensa bem, eu já vinha carregando traumas da infância, que no futuro eu vou vir aqui contar para vocês o que ocasionaram esses traumas na minha alma. E aí eu cheguei na fase da adolescência, eu queria liberdade, queria libertação, eu queria ser livre, porque eu pensava que a casa dos meus pais era um cárcere privado. A mentalidade que eu tinha na época, acredito eu que grande parte dos adolescentes pensa dessa forma, né? Mas a mentalidade que eu tinha, o que eu pensava sobre a casa dos meus pais era que lá era um cárcere privado. E olha que os meus pais não eram o tipo de pessoas bem rígidas, não. Não eram aquele tipo um carcereiro, tal, não era assim, não. Não era assim. Mas eu queria me libertar. E aí, pensa bem, eu fui procurar essa libertação no álcool. Por quê? O álcool, ele me dava coragem para fazer o que eu não conseguia fazer por conta do temperamento que eu tinha, que eu era extremamente tímida. Então eu não conseguia dar vazão às minhas vontades sem estar sob o uso do álcool. Então, quando eu experimentei o álcool, eu vi que com o álcool, entre aspas, eu poderia fazer tudo o que eu quisesse, eu tinha coragem para fazer, então eu mergulhei de cabeça nele. E aí, quando apareceu a oportunidade de eu poder conhecer, né, o entorpecente, né, a droga ilícita, eu abracei de primeira. E não foi algo que outra pessoa me ofereceu. Não foi algo que alguém me induziu a fazer. Era uma curiosidade que eu mesma tinha. E eu falo isso com vergonha no coração. Eu, particularmente, preferia nem ficar contando testemunhos. Mas eu acredito que é importante a gente contar da onde que Deus nos tirou, para que as pessoas possam ver que Deus faz o impossível acontecer. Ele salva, restaura, transforma. Então, eu me coloquei à disposição aqui para contar para vocês esse testemunho por conta de tudo isso. Então, eu fui por conta própria. Apareceu uma oportunidade, eu enganei uma pessoa dizendo que eu já fazia o uso desse entorpecente e a pessoa acabou me entregando. E a partir de então eu passei a fazer o uso juntamente com o cigarro e o álcool, que me deixava um pouco mais calma. No caso da droga, eu buscava o quê? Ficar mais calma. Você vê, presta atenção. O álcool me dava coragem para fazer o que eu tinha vontade. O entorpecente que eu usava trazia a calma. Por quê? Por que é importante eu falar isso? Porque eu era uma pessoa profundamente reativa, como eu disse para vocês. Era uma pessoa profundamente traumatizada, então eu tinha um temperamento impetuoso. Era uma pessoa muito agressiva no meu temperamento. Então o entorpecente trazia certa calma, momentaneamente, claro. E aí, diante de tudo isso, buscando liberdade, eu acabei me aprisionando cada vez mais. Cada vez mais. O meu estado começou a ir de mal a pior e nos 16, 17, 18 anos, vivendo esse estilo de vida, eu adotei uma mentalidade muito destrutiva e banhada a muita, como que eu posso dizer para vocês? Banhado a muitos estímulos visuais, estímulos de audição, muitos estímulos dos ambientes que eu frequentava. Isso se tornava cada vez mais desejoso para minha alma. Então a minha carne cada vez mais buscava satisfação em coisas e pessoas, aquilo que eu só poderia encontrar em Deus, gente, aquilo que eu poderia encontrar somente em Deus. E o meu estado foi de mal a pior, até que aconteceu algo no relacionamento que eu mantinha na época, e tudo que eu havia plantado no início desse relacionamento começou a vir à tona no último ano de relacionamento, que foi quando eu estava com 18 anos. E eu nem tinha consciência, eu nem sabia que existia a lei da semeadura. E aquela foi a primeira vez na vida que eu tive conhecimento dessa lei da semeadura. Tudo aquilo que eu havia plantado no início do relacionamento começou a desabrochar. E aí eu tive que colher os resultados daquilo que eu mesma tinha plantado.
Eu plantei com as minhas próprias mãos. Eu tenho total consciência hoje de que tudo isso que aconteceu na minha fase da adolescência, essa adolescência que eu vivi intensamente rebelde, até Jesus me resgatar, foi por conta própria. Foram decisões que eu tomei. Eu acabei induzindo pessoas ao erro por conta dessa mentalidade que era regada constantemente e que me levava à destruição. Então eu tenho total consciência disso, hoje, olhando para trás. Então eu comecei a colher os resultados daquilo que eu havia feito ao longo dos anos. E veio de maneira muito rápida, tão intensa, que o meu corpo não suportou. Porque quando as nossas emoções não suportam, irmãos, o que acontece? O nosso corpo responde. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Eu entrei em depressão profunda. Eu já tinha que lidar com uma ansiedade crônica, crises de pânico e ansiedade desde a infância, que esse é assunto para um outro vídeo. E aí, de repente, banhado a esse estilo de vida completamente rebelde, com toda a intensidade que eu conseguia viver, eu fiz, e banhado a toda essa idolatria, a esse ocultismo, essas práticas perniciosas e os vícios, explodiu quando aconteceu a crise no relacionamento. Aí tudo veio à tona. Tudo desmoronou. Era como se toda aquela expectativa de liberdade tivesse sido tudo aquilo que eu havia construído nesse pensamento de quero ser livre, quero liberdade, quero liberdade, quero liberdade, veio à tona e caiu por terra. Então todo o meu mundo começou a desmoronar. Meu mundo começou a desmoronar. E eu fiquei doente. O resultado foi isso que aconteceu. Eu fiquei profundamente deprimida, ao ponto de todo o meu organismo ficar desregulado. Então eu tinha vômitos constantes, diarreias constantes, eu tinha dores de cabeça constantes, eu cheguei a ficar acamada, minha garganta abriu feridas de fora a fora. Na minha garganta, na minha boca, no céu da boca, minha boca encheu de feridas, encheu de ferida. E eu não melhorava, eu simplesmente não melhorava, não melhorava. E aí meus pais me levavam no médico, né? Me levavam no hospital, e os médicos faziam todo tipo de exame, não encontravam qual era a causa de tudo aquilo. E eu não sabia expressar realmente o que eu estava sentindo. Eu me lembro que até um médico perguntou para mim um dia, depois de tantas idas e vindas do hospital, sem melhora, e vivendo literalmente acamada. Gente, quem me conhece pessoalmente sabe que eu já sou uma pessoa magra. Na época eu cheguei aos 46 quilos. Eu normalmente peso 56. Eu perdi 10 quilos. 10 quilos. Fui para 46 quilos, medindo 1,73 de altura. Então eu fiquei literalmente só o cadáver. Eu não tinha vontade mais de viver. Eu não tinha desejo de levantar da cama. Quando eu levantava era porque eu estava passando mal. Minha mãe tinha que me ajudar a tomar banho porque eu não tinha vontade mais de viver. Não tinha mais. Eu não tinha expectativa de vida mais. Não tinha. E eu me lembro que eu cheguei no hospital depois, que eu estava dizendo, né? E aí o médico virou para mim e falou assim: você tem medo de morrer? E eu respondi para ele, eu falei: não, eu tenho medo de passar mal. Porque eu vivi a infância inteira banhada a doenças e enfermidades. E aí na adolescência, buscando a liberdade, a libertação, buscando a liberdade, eu me aprofundei no abismo dos vícios da idolatria. Eu me aprofundei nos vícios de relacionamentos perniciosos, relacionamentos que defraudavam a minha identidade. Tudo aquilo de ruim que você possa imaginar veio à tona. E aí eu pensei, gente, eu não quero ficar passando mal, é isso que eu não quero. Se a minha vida acabar agora, tá ok, mas eu não quero ficar doente, eu não quero ficar assim mais. Hoje, olhando para trás, eu reconheço que naquela época eu não estava querendo morrer. Eu estava querendo melhorar. Eu estava querendo ser livre. A minha alma ainda estava clamando por libertação.
Minha alma estava gritando por liberdade. Da mesma forma que ela gritava quando eu entrei na fase da adolescência, ela continuou gritando por libertação. E o que aconteceu? Voltei para casa e aí eu estava num estado deplorável, aonde eu perdi todas as esperanças. E eu naquela noite, era uma noite, né, foi na noite do dia 21 de abril de 2013. Tinha escurecido e aí me veio aquela sensação de que não tinha mais jeito para mim. A sensação que eu recebi foi de que não tinha mais jeito. Não tinha jeito. Tudo que eu tinha procurado em tantas pessoas, em tantos vícios, em tantas religiões, em tantos lugares e pessoas, eu não encontrei. O que eu encontrei foi abismo. Abismo e doença, enfermidade, depressão profunda. Foi isso que eu encontrei. E aí eu cheguei à conclusão, pensei, não tem mais jeito pra mim não. Acabou, agora acabou. E eu planejei na minha mente que naquela noite eu iria pegar a caixa de remédios, remédio dos meus pais, da minha mãe, né? Do meu avô na época era vivo, né? E eu pensei, eu vou tomar esses remédios e vou dar um fim na minha vida. Vou dar um fim hoje, porque eu não suporto mais viver, eu não suporto mais. Não suporto. E eu lembro que eu comecei a chorar na cama, assim, caladinha. E eu pensei, é hoje, eu vou dar um cabo da minha vida. E aí, sabe o que aconteceu, irmão? O Espírito Santo me lembrou que a minha mãe tinha uma Bíblia dentro do guarda-roupa dela. E eu chamei ela e falei, mãe, pega sua Bíblia para mim. Minha mãe trouxe aquela Bíblia toda empoeirada, guardadinha lá. Nunca tinha sido usada. E eu abri, nem lembro qual foi a passagem que eu li. Eu sei que eu abri a Bíblia e na hora eu lembrei da minha prima Silvânia, que ela era o exemplo de crente que eu tinha na minha mente. Ela era o exemplo de cristã que eu tinha. E aí eu pensei, me veio assim uma esperança, liga para Silvânia, liga para ela. Aquele ímpeto que hoje eu sei que era o Espírito Santo. Liga para ela. E eu liguei e falei, Silvânia, eu tô assim e tal. Será que você pode vir orar por mim? E eu chorei, gente. E aí ela falou assim, não posso, Letícia, porque a minha casa tá cheia de água agora, mas eu vou orar por você na madrugada, viu? Pode ficar tranquila que de madrugada eu vou orar por você. E aí eu falei, então tá bom. E aí desliguei o telefone. Gente, eu desabei, meu irmão. Eu pensei, acabou. Acabaram-se todas as minhas esperanças. A única esperança que eu tinha era os crentes, os evangélicos. Era a Silvânia vinha aqui orar para mim. E aí, coisa de minutos depois, ela retornou a ligação. E ela falou assim, Letícia, nós vamos ir orar por você. Viu? Nós estamos indo aí. O presidente dos jovens vai orar por você. Nós vamos aí. Agora nós chega. Eu falei, oh meu Deus. Aí veio aquela esperança, sabe? Aquela sensação de que tinha jeito. Aquela expectativa de que alguma coisa, algo ia acontecer na minha vida naquela noite. E aí ela chegou lá na casa dos meus pais, onde eu morava com eles. Chegou ela, o líder dos jovens e alguns irmãos jovens, né, que também eram meus parentes, são meus parentes, meus primos, né? E eles chegaram e eu só me lembro, gente, daquela noite, eu só me lembro de estar ajoelhada na beira da cama, em prantos, chorando, e com as mãos levantadas, confessando Jesus como meu único e suficiente Salvador, pedindo perdão pelos meus pecados e pedindo para Ele escrever meu nome no livro da vida. Foi isso que aconteceu, meu irmão. Jesus entrou na casa dos meus pais naquele dia, Ele me encontrou. Eu estava completamente perdida, completamente, tentando encontrar liberdade, tentando encontrar uma solução. Eu estava totalmente perdida e Ele me encontrou. Foi Ele quem me encontrou, o Espírito Santo, naquele dia, naquela noite, Ele me encontrou.
E eu entreguei a minha vida para Ele. Naquele dia eu tomei essa decisão, meus irmãos. Aleluia, glória a Deus. Eu glorifico o nome do Senhor porque Ele entrou na minha casa naquele dia. Ele entrou na minha vida. E sabe o que aconteceu depois disso? Eu dormi o sono do justo, porque tinha vários meses que eu não sabia o que era dormir direito. Perturbada por demônios. Eu vivia perturbada à noite. Eu vivia perturbada, eu tinha problemas com insônia por conta de todas essas práticas que eu tinha na minha vida. Então, eu acordava de noite com um susto, assim, um susto, sabe aquela sensação, assim, de uma facada no peito? E um susto, e aquele pavor, 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 sem falar nas enfermidades que eu já estava sofrendo há tantos dias. Naquela noite, de 21 de abril de 2013, eu dormi o sono do justo. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia! E sabe de uma coisa, meu irmão? No outro dia eu fui para a igreja. Eu procurei aquela igreja que era onde a minha prima congregava. Porque eu não contei aqui, mas de vez em quando eu ia lá. Muito difícil, mas eu ia, porque eu gostava de fazer as campanhas. Olha aí, olha só. Vê se pode. De vez em quando eu ia na igreja católica, eu ia lá no centro espírita, eu envolvia com práticas ocultas, e eu ia na igreja evangélica também. Ô Senhor da glória, só a misericórdia. Então no outro dia, eu fui para a igreja, e para a glória e honra do Senhor Jesus, eu fiz a confissão pública lá novamente, porque eu sentia que eu tinha que contar para todo mundo que a minha vida agora era do Senhor Jesus. Eu fui lá na frente, o pastor orou por mim, me recebeu, e de lá para cá, meu irmão, de lá para cá, tantas coisas aconteceram na minha vida, e a maior de todas elas foi esse alívio que o Senhor me deu. Porque eu pensava que na fase da adolescência, eu pensava que havia liberdade nos vícios. Eu pensava que liberdade era eu fazer o que eu queria, na hora que eu queria, da forma que eu queria. Mas eu encontrei a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Ele libertou a minha alma. Ele me libertou das amarras do pecado para sempre. Salvou a minha alma, escreveu meu nome no livro da vida, me deu uma vida espiritual hoje. Aleluia, Ele vivificou meu espírito. Eu vou falar uma coisa para você que me escuta aqui. Se você ainda não entregou sua vida para Ele, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo. A gente fica assim, quando eu estiver pronto, aí eu vou. Quando eu estiver velho, aí eu vou. Quando não der conta de mais nada, aí eu vou. Não. Se eu fosse você, eu entregava a sua vida para Jesus o quanto antes e vinha para cá. E vinha para cá, para a presença de Deus, para viver essa profunda transformação. Irmãos, naquele dia, naquela noite, Jesus me libertou da escravidão do pecado. As trevas começaram a sair, porque a luz dele irradiou todo o meu ser. E eu glorifico e exalto o nome do Senhor através desse vídeo. E eu oro em nome de Jesus para que você que me escuta aqui seja tocado pelo Espírito Santo. Feche os seus olhos aí, eu quero orar por você. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Pai, eu oro em nome de Jesus por essa pessoa que está me ouvindo através desse testemunho. Espírito Santo, incomoda essa vida. Se ela ainda não conhece o Senhor, que ela venha entregar a vida dela para Ti, Senhor. Urgente, urgente, Senhor. Que ela possa, Senhor, viver essa plena liberdade que nós recebemos em Ti. Pai, em nome de Jesus eu oro para que ela seja uma ganhadora de almas. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor leve esse vídeo, esse testemunho nos lares, nas famílias, nos nossos amigos, nos nossos irmãos. Senhor, que haja salvação nas casas, que haja salvação e libertação. Pai, em nome de Jesus, toca profundamente em nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade de testemunhar a obra redentora do Senhor sobre a minha vida. Eu te exalto, Pai, te glorifico nesse momento, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigada pelo Senhor ter me salvado, me libertado, Senhor. Eu te agradeço. Em nome de Jesus, te glorifico nessa tarde tão abençoada que o Senhor preparou para mim poder testemunhar da salvação que há em teu nome. Amém, meu irmão. Amém.
Não há nenhum outro nome pelo qual nós devamos ser salvos, a não ser pelo nome poderoso de Jesus. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu finalizo aqui esse vídeo de hoje. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, fica ligado porque no próximo vídeo, que vai sair na semana que vem, eu vou vir contar para vocês um testemunho poderoso na área sentimental. Exatamente, eu vou vir contar para vocês aquilo que Jesus fez depois desse primeiro ato, que foi o ato da minha conversão ao Senhor. Amém? Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Se você gostou, deixe seu like, deixe um comentário aqui embaixo, dá um glória a Deus aqui, meu irmão. Dá um glória a Deus aqui embaixo pelas obras maravilhosas que o Espírito Santo faz. E compartilhe essa palavra com seus amigos. Amém? Que Deus abençoe você e até a semana que vem, se Deus permitir.